Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir o nosso culto hoje. Eu queria trazer uma palavra que está lá em Lucas 18, 16. Lucas 18, 16. Onde Jesus diz assim: Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: Deixa vir a mim as crianças e não impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O que Jesus queria dizer? Nós devemos ter o nosso coração puro, sincero, sem malícia. E o ser humano é mau, nós somos mau, a carne é mau. E Jesus fala que para nós herdarmos o reino de Deus, precisamos ser semelhante a criança, sinceras, sem maldade no coração. Então, seja como uma criança, amém? Coloque-se de pé, vamos orar com muita reverência ao Senhor, antes de começar a louvar o Senhor. E peça para o Senhor te ensinar a ser como uma criança, assim como Ele quer, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de respirar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da saúde. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos em Teu nome para Te adorar e exaltar o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, seja o principal convidado deste lugar e toma todo esse lugar, toma o nosso coração e que nós possamos ter entendimento total da Tua palavra, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos todos louvar e adorar aquele que é digno de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Você é bem-vindo aqui, e a casa é sua, pode entrar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. E sopra teu vento aqui e toma o teu trono, vem reinar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Nós queremos te ouvir. Sopra teu vento aqui e toma o teu trono, vem reinar, me esvazio de mim.
nesse lugar. Apareça, que o seu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela. Jesus. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença, todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. E ouvindo o som que vem do céu, e ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz língua de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz língua de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vindo o som que vem do céu. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejamos sua presença. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejamos tua presença.
estou preso por erros que eu cometi. Era eu condenado, era eu. Era condenado, era Ele foi julgado em meu lugar, e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar, e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Era eu, o pecado era meu. Ele foi julgado em meu lugar, e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar, e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Era eu condenado, era eu. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Mateus 28, 19. Como vocês sabem, a gente está falando sobre os discípulos de Jesus. Porém, eu não consegui escolher um discípulo. Porque a gente vai falar de um, de outro, e eu gosto de todos. E eu já falei várias vezes sobre Pedro, e eu falei assim, não vou falar sobre Pedro de novo. E fui pesquisar a vida dos outros discípulos, falei assim, não,
não consigo. Então, eu vou falar dos discípulos no geral, de todos eles, ok? Em Mateus 28:19 fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aqui, essa passagem ela é bem conhecida, né? Todo mundo sabe, o id, faça o id. Só que aqui a gente vê que Jesus, ele dá uma ordem. Ele não pede, ele não pergunta se a gente quer. Ele dá uma ordem, vá e faça discípulos. Não tem um meio termo. Só que logo em seguida, ele ensina a gente como isso deve ser feito. E muitas vezes a gente só foca no vai e faça discípulos e se esquece que ele nos ensina. E ele nos ensina ali como? Lá fala assim, primeiro batizando-os. Eles batizavam naquela época, João Batista batizava como? No arrependimento, nas águas. E logo em seguida, vocês têm que seguir ensinando-os, caminhando com eles. E aqui nessa ordem, então, ele nos instrui. E aí ele diz assim, e se vocês fizerem isso, eu estarei com vocês até o último dia. E lá em Gálatas 3, versículo 26 e 27, fala assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestirás. Então, é no batismo em que a gente se esvazia do velho eu. A gente se esvazia de quem a gente era. E a gente se enche, e a gente é revestido por Deus, por Cristo. É onde a gente é cheio. O velho homem a gente deixa de lado, para não viver mais eu, mas para viver Cristo. E aí você pode dizer, e agora Cristo vive em mim. E aí, antes de eu continuar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que vocês são discípulos de Jesus? Durante a ministração eu vou ir perguntando para vocês, para ver se todo mundo ainda vai concordar com isso. Eu separei algumas características dos discípulos, características que todos eles tinham para ser seguidores de Cristo. E a primeira delas era ser batizado. O próprio Cristo fala, façam discípulos, primeiro batizando-os. Então os discípulos de Jesus eram batizados e o próprio Cristo foi batizado por João Batista. Então, a gente vê que todos nós precisamos passar por isso. E muitas vezes a gente acha que o batismo é uma coisa simples. A gente não leva tão a sério. Vai lá, vai batizar na água, né? Vai aceitar, vai mostrar para as pessoas que aceitou, o velho eu vai morrer. É simples, mas não é. É nesse momento em que nós somos ligados a Cristo. É nesse momento em que nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Através do batismo, através do arrependimento. Em Romanos 6, 3 até o 6, fala assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele,
para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então é no momento em que nós fomos batizados que nós deixamos de ser escravos, que nós deixamos tudo aquilo que a gente carregava e nos unimos a Cristo. Nós morremos com Ele, mas com Ele também ressuscitamos, com Ele também vivemos. Amém? Então até aqui todo mundo é discípulo de Jesus ainda, né? Amém? Segunda coisa, um discípulo renuncia tudo aquilo que tem. Em Lucas 14:33 fala assim: assim, pois, todo aquele que dentre em vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se você não renuncia, você não pode ser discípulo de Deus. E você pode até pensar assim: eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uns bens. Só que se você é discípulo de Cristo, você não tem. Porque a partir do momento em que você se torna um discípulo, você não tem mais nada, porque você entrega tudo ao Senhor. E deixa eu perguntar para vocês: vocês já entregaram tudo o que vocês têm para o Senhor? Será que entregaram verdadeiramente? Será que nós verdadeiramente entregamos tudo para o Senhor? Os nossos bens, os nossos títulos, as nossas conquistas. Será que a gente tem entregado todas essas coisas para o Senhor? Ou será que a gente tem guardado algumas para nós? Essa talvez seja a parte mais difícil, que é você abrir mão daquilo que você intitula seu. Pelo menos olhando para mim, é muito difícil. Porque a gente gosta de ter as coisas. A gente gosta de olhar e falar assim: olha o meu carro, olha a minha casa, que linda, olha o que tem dentro da minha casa, é de última geração. A gente gosta de ter coisas, de possuir coisas, só que a gente tem que começar a entender que nós, quando somos discípulos, nós não temos nada, nós apenas somos mordomos daquilo que Cristo nos cedeu. Você não tem um carro, Cristo te deu um carro e por isso que você anda dentro dele. Você não tem uma casa, Cristo te cedeu uma casa para você morar, por isso que você tem um teto sobre a sua cabeça. Você não tem fugiu da memória. Você não tem aquele computador, aquele iPhone, aquela televisão, porque você conquistou, porque você comprou. Não, foi Cristo que te deu. Sabe o emprego que você tem, que às vezes a gente reclama dele? Foi Deus que te deu. Sabe, aquela conquista, a tão sonhada faculdade, não foi você que conquistou. Foi Cristo que te deu. E se hoje você usufrui, é por misericórdia dele. É por ele. E quando nós somos discípulos de Cristo, a gente começa a entender isso. Porque muitas vezes a gente tem um carro, o carro quebra, o que acontece? É a pior coisa do mundo. Aquele carro não presta. Vive quebrando, eu vou dar fim nele, vou vender. Foi Deus que te deu. Se quebrou, o que você tem que fazer? Com certeza não é reclamar. Dá seus pulos e arruma. Porque você está usufruindo de algo que é de Deus. Então a gente tem que parar com essa mania de olhar para tudo como se fosse nosso. Mas não está dando certo. Deus não quer te dar agora. Não está na hora. Mas a minha casa vive precisando fazer reparos. Mas todo dia eu tenho que limpar a casa. Todo dia eu tenho serviço para fazer. Todo dia eu tenho que ir trabalhar. Aproveita o que você tem. Da forma que for. Cuide bem. Sabe aquela coisa assim, quando você pega algo emprestado de alguém, que você fica ali com todo zelo, cuidando.
ali para não riscar, para não estragar. É dessa forma que a gente tem que ver as nossas coisas. Porque Cristo nos entregou para cuidarmos, para amarmos. Não foi à toa. Ele tem um propósito. Sabe quando o irmão te pede carona e você fala assim, não, eu não quero levar o irmão, mas eu vou levar, porque foi Deus que me deu o carro, então eu tenho que levar, vou levar. Aí você olha pro negócio lá do combustível, está lá no zero. Você não tem dinheiro para abastecer, mas Deus me deu, então eu vou, né? E você sabia que Ele até multiplica? Tem vezes que parece que Ele sopra assim, né? O combustível, porque vai que é uma beleza. Então a gente tem que começar a entender que nada do que temos é nosso. Quando a gente entender isso, vai ser fácil para nós abrir mão. Porque se a gente vive tão apegado, vai chegar uma hora em que Deus vai olhar para você e falar assim, sabe aquele carro? Desapega. E aí você vai falar assim, não, demorei tanto tempo para conquistar o minha RAM, meu sonho de consumo. Demorei tanto tempo para conquistar. Agora que eu tenho condições de bancar a bichinha, eu vou ter que dar embora? Vou ter que vender? Mas se foi Deus que te deu, você vai bater boca com Ele? Aí se torna fácil para a gente desapegar. E tem vezes que a gente se apega em coisas tão bobas, né? Tão sem valor. E na hora que a gente tem que abrir mão é tão difícil. Vocês querem ver a parábola aqui? A parábola não, a passagem aqui em... Só eu ver a referência. Abre para mim, Gu, Mateus 19, versículo 16. A gente vai ler do 16 ao 30. É um pouco longo, mas prestem atenção, irmãos. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu, há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos meus mandamentos. Quais? Perguntou, e Jesus respondeu, não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame ao seu próximo como a você mesmo. E o jovem lhe disse, a tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo, que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram, então quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? E Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que quando o Filho do Homem se assenta no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos e campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão o primeiro. Por que eu li essa passagem com vocês? E só para recapitular, nessa passagem um menino faz uma pergunta para Jesus e Jesus fala assim, você tem que obedecer. Aí vocês viram o que ele responde? Mas isso eu já faço. Aí Jesus fala assim, então, vende tudo o que você tem, dá para um pobre e me siga.
E a hora que falou para ele que ele teria que abrir mão daquilo que ele tinha, ele pulou fora. Ele não quis. Para ele era mais fácil ele obedecer aos mandamentos do que deixar tudo que ele tinha. Para ele era mais vantajoso ele continuar com aquelas coisas. E esta passagem não está dizendo aqui que nós não podemos ter coisas ou ter bens. Essa passagem não está dizendo que a gente não pode ter dinheiro, que a gente não pode ser rico. Não é isso que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer que nós não devemos ser tão apegados em coisas. Se o Senhor está te chamando, larga tudo e vai. E nós nos apegamos tanto, assim como esse homem se apegou, que muitas vezes o Senhor nos chama e a gente não o obedece, não o escuta, porque a gente está muito ligado em coisas, em bens, em títulos. Ah, porque eu sou o líder, eu sou o pastor. E aí? E se Deus falar para você agora, desce do altar? A partir de hoje você não vai ser mais pastor. Você vai ir para as nações, você vai pregar o meu evangelho. E aí, você não vai deixar o seu título? Ah, você é líder? A partir de hoje você não é mais líder, não. A partir de hoje eu estou te chamando para limpar a igreja. E aí, você não vai deixar o seu título? Ou eu sou o advogado melhor da cidade? Eu não te chamei para ser advogado. Eu te chamei para ir para as nações e ministrar, e pregar, e falar sobre mim. E aí? Será que a gente consegue deixar essas coisas por Cristo? Será que hoje, se Ele olhar para você e querer tirar qualquer coisa de você, vai ser fácil você abrir mão? É porque a gente batalha muito, né, para ter as coisas. Só que a gente tem que começar a olhar com os olhos de que se a gente conquistou, se a gente está tendo dinheiro para ter as coisas, se a gente está conseguindo fazer as coisas, é porque Cristo está movendo as coisas e você está conseguindo. Se hoje você tem comida dentro da sua casa, é porque Cristo colocou a comida dentro da sua casa. E muitas vezes a gente bate no peito e fala assim, eu trabalhei, eu consegui. E eu estou frisando bastante nisso, irmãos, porque foi o que mais falou comigo. Porque eu acredito que todo mundo tem essa dificuldade de enxergar. E aí eu estou falando da gente ter. Só que aí acontece da gente perder também as coisas. E aí a gente fica gorando as coisas e falando mal. E não olha e fala assim, foi o Senhor. Eu comentei com os jovens na terça-feira. E vou falar para vocês. No domingo que o Isaac caiu e quebrou o braço, o meu plano era outro. Eu tinha planejado aquele dia. A gente estava no sítio, domingo, a gente ia assar uma carne, ia comer um churrasco. Olha que delícia. Quem não gosta? De tarde eu ia descansar um pouquinho, pelo menos tentar. A gente ia se trocar, ia vir para o culto, eu tinha levado as roupas, ia ter teatro. Eu ainda dei graças a Deus, falei assim, nossa, a gente não está na cantina hoje, eu vou conseguir ver o teatro. E vim, e toda, né, tinha planejado. Mas daí o que aconteceu? A criança me caiu da árvore, quebrou o braço, vem todo mundo correndo para cá. Demorou quase 1 hora o caminho para vir. Porque teve que vir devagar, foi. Não comi meu churrasquinho, fui para o hospital com o Isaac com fome. Fiquei o dia inteiro lá com fome com ele. Ele com o braço torto lá, que já estava dando desespero. E a gente fica naquilo, aquela preocupação e tudo mais. E depois que aconteceu tudo, né, que ele foi para o centro cirúrgico, que voltou o ossinho no lugar, que tinha quebrado, mas tinha saído fora também. Que o médico colocou no lugar, que a gente foi para o quarto. E eu agradeci a Deus, a gente tinha orado já para Deus preparar um médico e tudo mais. E aí eu agradeci ao Senhor, e aí veio assim no meu coração, ainda bem que foi só um braço, né? Porque poderia ter sido diferente. Poderia ter caído da árvore, quebrado o pescoço. Poderia ter caído e quebrado mais coisas, machucado mais coisas, batido a cabeça. Mas ainda bem que foi só um braço. Ainda bem que Deus cuidou de tudo e foi só um braço.
E na hora que eu estava lá, eu pensava, eu tinha planejado, tipo, culto, de fazer isso, de fazer aquilo. Cara, abri mão. Foi ruim ficar lá no hospital? Foi ruim. Até passei mal depois, que fiquei com fome lá, não comi, enfim. Mas não é o que a gente quer. É o que o Senhor quer. É na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. E só Ele sabe o que poderia ter acontecido se tivesse sido de outra forma. Mas graças a Ele, o Isaac quebrou o braço. E foi só o braço. E é graças a Ele que ele está se recuperando bem. Então a gente tem que começar a ver, porque na hora o desespero ali, o que eu queria fazer? Era falar assim, meu Deus, por quê? Meu Deus, eu ia para sua casa, eu ia lá assistir o culto, eu ia ver o teatro, eu ia servir, mas por quê? E aí passou tudo isso. Aí eu agradeci e veio no meu coração. Ainda bem que foi só o braço. E a gente tem que começar a aprender a olhar as coisas com outros olhos. Nós temos que entender que nós somos apenas mordomos em um reino. Nós estamos aqui apenas para servir ao Senhor, para cuidar das coisas dEle, porque é tudo dEle. E aí, falando dos discípulos, Pedro deixou a sua esposa, a sua casa, para seguir a Jesus. Mateus deixou um emprego que era de alto escalão. Ele deixou a sua casa, ele deixou as suas riquezas, porque ele era um homem rico, para seguir Jesus. João e todos os outros discípulos deixou as suas famílias, o seu pai, a sua mãe, tudo para seguir a Jesus. Eles deixaram bens, eles deixaram pessoas. Por quê? Por Jesus. É fácil para vocês? Vocês conseguem imaginar a situação? E vocês conseguem aceitar essa situação para a sua vida? E aí eu pergunto para vocês mais uma vez: vocês ainda são discípulos? Vocês têm sido discípulos de Jesus? Assim como os 12 foram? E a terceira coisa, um discípulo imita a Cristo. Mateus 10, 24 e 25 fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta os discípulos ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. E aí aqui, em imitar a Cristo, eu já vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente não pega os costumes dela? As gírias que elas falam, o jeito de falar, a gente pega esse costume. E os discípulos, ele fala ali que tem que ser igual ao seu mestre, que um discípulo tem que ser como o seu Senhor. E um discípulo de Jesus precisava fazer o quê? Ser igual a ele, imitá-lo. Mas para isso ele precisaria o quê? Conviver com o seu mestre. E os 12 tiveram a oportunidade de conviver com Jesus. E foi dessa forma que eles ficaram parecidos com Cristo. Porque eles passaram tempo com Jesus, eles comeram com Jesus, eles dormiram com Jesus, eles andaram com Jesus, eles se entristeceram com Jesus, eles se alegraram com Jesus. A todo momento eles estavam com Jesus, eles oraram com Jesus. Eles tiveram um discipulado com Jesus, vocês têm noção do que é isso? E aí, eles começaram a ficar parecidos com o seu mestre. E esse texto que a gente leu, Jesus, um pouco antes, se você for ler, Jesus está preparando os 12 para enviar para várias regiões para pregar. E se eles estavam indo pregar, é porque eles já estavam com um nível de maturidade ok. Porque Jesus enviou eles. Jesus não ia estar com ele fisicamente para ensinar ou para corrigir. Então Jesus os prepara nesse texto.
Jesus fala para eles que várias coisas iriam acontecer, que eles iam ser rejeitados, que as pessoas não o ouviriam. Ele fala para os discípulos assim, que teria lugar em que as pessoas não iam deixar eles nem entrar. Fala que ia ter lugar que ele não ia dar comida para eles, e Jesus vai explicando para eles o que poderia acontecer. Aí ele fala assim, que não tem problema, cabe apenas ao seu servo ser igual ao seu mestre. Então, independente da situação que vocês vivam, independente se as pessoas estão te rejeitando, se as pessoas estão te excluindo, se as pessoas estão te chamando de louco pelo que você está falando, você deve ser igual ao seu mestre. Em tudo que aconteça, meus queridos discípulos, sejam igual a mim. Era isso que ele estava dizendo. A situação vai ficar ruim, mas seja igual a mim. Você vai ficar nervoso, vai ter hora que você vai querer bater naquelas pessoas que você está pregando, mas seja igual a mim, não faça isso. Seja os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, disse Paulo. Por que ele disse seja meus imitadores? Porque ele era bem parecido com Cristo, vocês não acham? Então me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser cópias de Jesus aqui na terra. Por onde nós passarmos, assim como os discípulos, nós precisamos ser cópias de Jesus. E eles não eram perfeitos, e ninguém é perfeito, mas nós precisamos, pelo menos, tentar ser como Jesus. Os discípulos passaram por momentos horríveis, que se fosse qualquer um, teria desistido de tudo. Mas eles foram como Jesus, e eles se mantiveram firmes, porque Jesus sabia qual que seria o fim. Jesus sabia o que aconteceria com ele. Jesus foi rejeitado por várias pessoas, assim como os discípulos também foram, e ele se manteve firme até o fim, assim como os 12 discípulos. Se você for ler a história dos discípulos, você vai ver isso. Se você ler Atos dos Apóstolos do começo ao fim, são os discípulos fazendo aquilo que Cristo ensinou, que é levar o Evangelho. Se você for ler Atos dos Apóstolos, os discípulos estão discipulando pessoas, os discípulos estão formando líderes, os discípulos estão indo para várias cidades, vários lugares, os discípulos estão abrindo igrejas e intitulando pessoas para cuidar daquela igreja. Por quê? Porque eles estavam fazendo tudo aquilo que Cristo tinha feito com eles. Ele estava passando para as pessoas tudo aquilo que Cristo tinha ensinado para eles. E nós, como discípulos de Jesus, assim como os 12, devemos fazer a mesma coisa. A palavra de Deus diz que até o dia que o Filho do Homem vier, a gente não vai ter conseguido espalhar o Evangelho para todo mundo. Mas você já parou para pensar que se a gente conseguisse falar pelo menos para o nosso vizinho, para o nosso parente, a gente já ia estar fazendo a diferença, e nem isso a gente faz? Você já parou para pensar que esses discípulos foram presos várias vezes porque estavam falando da palavra de Deus? E a gente não consegue sair das 4 paredes? Sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí aqui o 4 e o 5 fala sobre coisas parecidas, então eu vou resumir tudo em um só, que é o amor. Para você ser um discípulo de Jesus, você precisa amar a Cristo mais do que tudo e amar ao seu próximo como a você mesmo. Então, resumindo, uma coisa bem simples: Jesus simplesmente amou. Os discípulos aprenderam a fazer o quê? A amar. E nós, como discípulos, nós temos que fazer o quê? Amar. E a gente tem amado? É impossível alguém viver como um discípulo de Jesus sem ter amor. Na carta para a igreja de Éfeso, o Senhor repreende aos irmãos daquela igreja, porque aqueles irmãos suportaram provas, eles passaram por várias coisas e eles se manteram de pé. Só que aqueles irmãos abandonaram o amor. Irmão,
O que adianta você se manter de pé se você não ama Cristo? O que adianta você vir para a igreja, servir no ministério que for, se você não ama Cristo? Se você não ama o seu próximo? Aí vou resumir novamente: se você ama Cristo, você ama o seu próximo. É simples. Uma coisa completa a outra. Se você não amar Cristo, você não vai conseguir amar o seu próximo. E Jesus foi mais uma vez exemplo. Por quê? Porque quando Pedro negou ele as 3 vezes, mesmo assim Cristo amou. Quando Judas foi escolhido, Jesus já sabia que Judas seria o traidor, mas mesmo assim Jesus o amou e o chamou. Quando ele viu Mateus, que era cobrador de impostos, que naquela época era uma profissão muito julgada, era uma profissão que ninguém queria, que se deixasse eles pegavam o cobrador de impostos e davam um fim nele. Jesus viu ele, Jesus amou ele, independente do que ele era. E Jesus ama a todos, e ele nos ensina a amar a todos. Então, como discípulos de Jesus, não importa se é um ladrão, se é um drogado, não importa as suas ideologias, não importa o que ele é, a gente tem que amar. Porque o nosso dever como discípulo é amar e não julgar. O nosso dever como discípulo é mostrar para essas pessoas que, independente de qualquer coisa, tem alguém que os ama, tem alguém que os vê e tem alguém que está de portas abertas para demonstrar esse amor e dar uma segunda chance para a vida deles. Então, para sermos discípulos, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós amarmos Ele sobre todas as coisas, nós amaremos o nosso próximo. Amém? Último. Aquele que é discípulo permanece firme na palavra de Cristo. João 8:31 fala assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Os discípulos de Jesus andam sempre alinhados com a palavra de Deus. Mas para você andar alinhado com a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, ouvir e entender o que Ele está te pedindo, para você andar alinhado. E é muito difícil permanecer firme nessa palavra. É muito difícil a gente obedecer tudo aquilo que Ele nos pede. Mas para a gente ser um discípulo, a gente precisa se manter firme, porque Ele mesmo diz aos judeus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aí sim, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Os discípulos de Jesus, se você for ler a história deles, lá em Atos, todos eles sofreram. A grande maioria foi apedrejado, a grande maioria foi perseguido, alguns foram presos, tudo porque estava fazendo aquilo que Cristo ordenou que eles fizessem. Hoje, a gente vive uma vida tão boa, que a gente pode falar de Deus, a gente pode viver isso, pode propagar o Evangelho. E mesmo assim a gente pensa em desistir várias vezes. Quando não desistimos? Por nada. Agora, eles estavam sendo apedrejados, chicoteados, presos, mas mesmo assim, eles continuaram. E a gente vive uma vida tão boa, irmãos. Só que em outros países tem pessoas que estão morrendo porque aceitam a Jesus, porque não negam a Jesus, porque querem ir no culto, querem ler a Bíblia. Muitos países, eles não têm contato com a Bíblia ainda, não pode, é proibido. E eles estão morrendo por conta disso. E nós, aqui, nessa vida boa, o que a gente tem feito?
Será que nós temos realmente sido discípulos de Jesus? Vocês estão sendo discípulos de Jesus? Eles se manteram firmes. No final de tudo, eles morreram por pregar o Evangelho. Eles morreram por cumprir aquilo que Cristo tinha pedido. Uns foram crucificados, outros teve a cabeça decapitada. O único que saiu foi o João, que morreu lá na ilha, de boa. Mas o restante, todos tiveram uma morte por serem mártires. Eles foram martirizados. E nós? Eu não consegui escolher um discípulo, mas hoje eu quis falar sobre vocês, sobre mim, que me intitulo uma discípula de Deus. E vocês se intitulam como discípulos de Deus? Se sim, vamos começar a fazer um pouco mais, viver um pouco mais, obedecer um pouco mais, abrir um pouco mais a mão, deixar de lado as coisas que não vêm ao caso e se firmar na palavra de Deus, permanecer firme na palavra de Deus. Quando a gente vir para a igreja fazer as coisas, que a gente faça com amor. Quando a gente vai conversar com alguém, que a gente não converse julgando, mas que a gente converse amando. Que a gente consiga obedecer aos seus mandamentos, mas principalmente abrir mão daquilo que a gente acha que é nosso. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Queria orar para encerrar e daí o culto está encerrado, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na sua casa, falando da sua palavra. Senhor, eu te agradeço, Papai amado, por me usar, por falar através de mim, Senhor, porque sem Ti, Senhor, nada eu tenho para oferecer para as pessoas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Eu creio, Senhor, que aqueles que estão aqui é aqueles que precisavam ouvir esta palavra. Eu creio, Senhor, que os que estão aqui receberam essa palavra e foram edificados, e que a partir de amanhã eles começarão a viver como discípulos de Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, alcança aqueles que não vieram, Papai amado. Deseje neles para que no próximo culto eles possam estar aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais da sua palavra, Senhor. Nos leve, Senhor, para casa em segurança, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.